CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, muito bom dia para você que está sintonizado na CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Eu sou Natasha Leone e até às 10 horas você fica com a gente aqui no CBN Universidade deste sábado, 27 de novembro de 2021. Estamos caminhando para o fim de mais um ano e na esperança de dias cada vez melhores. E você quer saber o que tem de novidade no programa de hoje? Bora lá! O EPB divulga resultado de consulta feita à comunidade acadêmica. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, Informática, Computador e Mundo. Iniciativa do Centro de Ciências Jurídicas, o CCJ, promove congresso sobre feminismo e direito no Brasil. E estudantes do projeto de extensão da UEPB participaram do 10º Colóquio de Direito e Literatura. Por aqui tem entrevista com o coordenador do Festival de Cinema de Campina Grande, o Comunicurtas, o EPB. O correto seria ovo estrelado ou ovo estalado? Nós vamos tirar essa dúvida daqui a pouco no quadro Português Sem Segredos. Conselho Universitário aprova implantação de política de cotas para graduação e pós-graduação na Universidade Estadual da Paraíba. E um projeto do Campus 2, em Lagoa Seca, criou cartilhas sobre agroecologia e produção orgânica. O material está sendo disponibilizado para a população em geral, viu? E ainda tem os editais que estão abertos para quem deseja ingressar na pós-graduação. Fica sintonizado aqui com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. Apresentação: Natasha Leone. E a gente já inicia falando sobre a notícia mais esperada nos últimos tempos, a retomada presencial de todas as atividades na Universidade Estadual da Paraíba. Isso mesmo, as aulas presenciais em todos os campos têm data para acontecer. E a decisão foi dada depois que a Pró-Reitoria de Graduação fez uma consulta pública com a comunidade acadêmica para saber as preferências para essa retomada e, é claro, em virtude do aumento da campanha de vacinação e diminuição de casos da Covid-19. O levantamento teve a participação de 46% dos estudantes, 51% dos professores e 27% dos técnicos administrativos da instituição. O questionário apresentou 4 possíveis datas para a retomada presencial. A primeira era já agora no início do período 2021.2, em novembro mesmo, ou em fevereiro de 2022 na retomada após férias coletivas. A terceira opção era para abril do ano que vem, junto com o próximo período letivo, no caso 2022.1. E uma quarta opção com a retomada apenas em setembro do ano que vem. Só lembrando que as atividades práticas já estão sendo presenciais na universidade, e essa consulta era apenas para os componentes teóricos. E a opção, que foi a maioria entre todos os públicos, foi para que as atividades presenciais retornem a partir de abril de 2022, que é quando será iniciado um novo período letivo na instituição. É claro que essa retomada deve seguir todos os protocolos de biossegurança, como o uso de máscara, distanciamento e higiene das mãos. E cada um deve fazer a sua parte para que possamos retornar às atividades presenciais com segurança. Agora a gente se liga na participação do professor Luciano. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bem, ouvintes, na coluna de hoje o tema é tecnológico. O tema diz respeito à informática, computador e à ideia de mundo transformada por essas máquinas fabulosas, invenções do humano. Bom, faz tempo, eu diria que já faz algum tempo que a informática invadiu nossas vidas. E quando falamos que invadiu nossas vidas, nos referimos à vida pessoal e profissional, Quantos milhões de pessoas nesse país não têm suas vidas pessoais atingidas por uma tecnologia que a origem é a informática e o desenvolvimento é o computador, e a realidade hoje é um smartphone, um celular, um tablet,
um iPad, um app, etc, etc. Ora, e quem na sua vida profissional não se depara no dia a dia com a presença da informática e dos computadores? Mas como foi possível esse desenvolvimento tecnológico a partir da informática, né, e seus fabulosos computadores? Não há dúvida, é inegável que a informática é a precursora da revolução tecnológica que determinou uma nova face do capitalismo moderno na economia, nas relações sociais e humanas, na produção de informação, na produção de comunicação e em toda a ressignificação da estética da vida humana. Muito bem. A informática, como precursora da evolução tecnológica, tem, na figura do pensador francês Blaise Pascal, com a criação da primeira máquina calculadora para realizar, portanto, cálculos e algoritmos em 1642, como o marco de tudo isso que nós observamos agora como tecnologia. Sem dúvida alguma. Mas o primeiro computador só vem a aparecer em 1931. E ele é inventado para realizar cálculos de forma automatizada. Um autor nos Estados Unidos, denominado de Bush, e que não é aquele seja o pai ou o filho presidente, mas sim um profissional do mundo das ciências das tecnologias, Bush, como membro pesquisador do Centro de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos, inventa, portanto, o primeiro computador para cálculos de forma automatizada. Após surge um sistema binário construído por George Boole e que ficou denominado de microprocessador. E a partir de Boole, nós tivemos a criação de microprocessadores. Em 1962, a HP inventa o disco rígido, ou o disco magnético, ou o disquete. Para aqueles com um pouco mais de idade vão lembrar dos anos 90, aqueles disquetes que eram introduzidos nos computadores para salvar as informações, os dados que havíamos processado através do computador. Os discos magnéticos, portanto, assumiam a função de armazenar as informações diretas dos computadores como um arquivo móvel introduzido e retirado dos computadores. Em 1970, a Xerox inventa o mouse. Não só o mouse, mas a Xerox inventa também a interface gráfica para os computadores. Essa interface gráfica e o mouse para os sistemas de computadores revolucionam a forma como passamos a observar os computadores, as telas de computadores, os layouts de computadores. Em 1975, a Microsoft de Bill Gates e Paul Allen inventa o computador com o sistema operacional MS-DOS para pessoas jurídicas e pessoas físicas. Em 1975, Steve Jobs e Steve Wozniak inventam o primeiro computador pessoal da Apple. E a ideia era popularizar, portanto, que a dona de casa, o cidadão comum, pudesse ter na sua cozinha ou no quarto da sua casa um computador pessoal para atividades. Em 1983, a Microsoft se une à IBM e lança o segundo computador pessoal, com uma definição ressignificada e reorganizada do sistema operacional MS-DOS na versão 2.0. A Microsoft e a IBM inventavam o IBM PC. A Apple e a Microsoft, até os dias de hoje, portanto, ainda hoje, dominam o mercado de computadores. Entretanto, esse mundo dos computadores que evoluiu para a ideia de computadores quânticos, como por exemplo a criação do computador quântico da Google no ano de 2019, vem apresentando desenvolvimentos, evolução que até pouco tempo atrás eram inimagináveis. No ano de 2021, a China apresenta o computador quântico mais rápido do planeta. Chama-se Zhu Shang Zihi
II, em homenagem ao matemático chinês do século V. O computador quântico chinês, comprovadamente e comprovado em institutos de tecnologias, tanto da China quanto dos Estados Unidos, é 1 milhão de vezes mais potente, repito, 1 milhão de vezes mais potente do que qualquer máquina quântica criada pelo Laboratório de Inteligência Artificial da Google nos Estados Unidos. O computador quântico chinês, é infinitamente mais potente do que aquela criação da Google do ano de 2019. A nova máquina, ou a máquina chinesa, usa 1 milésimo de segundo para processar a mesma quantidade de cálculos que o computador comum utiliza. Mas, Luciano, quais são os efeitos dessa evolução com o computador quântico na criação chinesa? Quais os efeitos, quais as consequências, quais as mudanças para o mundo concreto, o mundo das relações pessoais, o mundo das relações profissionais, o mundo do comércio, o mundo da indústria, o mundo da economia capitalista tecnológica? Ora, os efeitos, as consequências, as mudanças, as transformações são enormes. Esse computador apresentado pela China em 2021 estabelece uma disrupção com o próprio mundo da informática e dos computadores. O computador quântico chinês estabelece um outro paradigma no mundo dos computadores quânticos, porque quando esse computador, a versão desse computador chegar às instituições de ensino superior, aos institutos tecnológicos, às empresas, nós teremos, e isso acontecerá num tempo muito breve, nós teremos pelo menos 2 consequências inegáveis. A China assumirá a vanguarda da tecnologia global, ultrapassando os Estados Unidos da América do Norte. Essa é a primeira consequência, o primeiro efeito, a primeira mudança. A segunda é, nós estamos assistindo a nova colonização, uma nova matriz de colonização, que se dá pela tecnologia nas formas de armazenamento de informação e processamento de dados e cálculos em uma velocidade jamais imaginável no mundo das tecnologias. Ou seja, nós aqui, na periferia do mundo moderno, o espaço, o lugar, o locus designado a nós é o de, mais uma vez, colonizados. E dessa vez, tecnologicamente. Obrigada, Luciano Nascimento, e até o próximo sábado. Depois do intervalo, a gente fala sobre os estudantes da UEPB que participaram do 10º Colóquio de Direito e Literatura, que é um dos maiores eventos da América Latina no segmento. E ainda tem dica de português com Edson Tavares. Voltamos já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado, 27 de novembro, o último programa do mês. E agora, em dezembro, o projeto de extensão da UEPB, Mulheres na Liderança, promove o primeiro Congresso Brasileiro Mulheres na Liderança, que vem com o tema Feminismo e Direito no Brasil, Desafios e Perspectivas. O evento deve ser realizado na modalidade online no período de 13 a 15 do próximo mês e o debate do tema será em 4 grupos temáticos. Além disso, o evento está aberto para submissão de trabalho escrito até terça-feira, dia 30. Os melhores serão publicados em edição especial da revista Data Vênia, que faz parte do Centro de Ciências Jurídicas do Campus 1 da UEPB aqui em Campina Grande. O objetivo do congresso é fomentar mudanças sociais para garantir a igualdade de gênero. Vale destacar que esse é um evento organizado e protagonizado exclusivamente por mulheres. Na programação estão previstas várias palestras com a participação de profissionais da área de todo o Brasil. O link para se inscrever e outras informações sobre o primeiro Congresso Brasileiro Mulheres na Liderança você encontra através do perfil do projeto no Instagram,
o @Mulheres na Liderança PB. E no próximo sábado a gente traz uma entrevista sobre o evento aqui no nosso programa com todos os detalhes desse debate riquíssimo que a UEPB está promovendo. E seguimos com informação do CCJ UEPB. É que 5 alunos do projeto de extensão Papo Direito com a Literatura participaram do 10º Colóquio de Direito e Literatura, que é um evento nacional no segmento, considerado um dos maiores da América Latina em torno do movimento Direito e Literatura. E a estudante Rayane Salustiano de Araújo enviou um áudio para a nossa produção falando sobre essa participação. Vamos ouvir. Esse projeto foi idealizado e é coordenado pela professora Luciana Souto de Oliveira. Participar de um projeto de extensão que incentive e, de certa forma, abarque a tríade ensino, pesquisa e extensão é de grande valia para nós acadêmicos. Lembro que no formulário de inscrição foi perguntado qual a importância para você de um projeto de extensão. E para ser bem sincera, eu não tinha dimensão do impacto que um projeto de extensão teria na minha vida, na minha formação acadêmica, profissional e também pessoal. Analisar o direito na literatura propicia a nós, futuros juristas, o exercício da hermenêutica e também da empatia. Afinal, por intermédio dos clássicos ou até mesmo dos best-sellers, nós, futuros juristas, nos tornamos leitores e intérpretes com olhares mais atentos, buscando sempre um direito que promova de maneira efetiva a justiça social. E como falei, o projeto de extensão ele já transcende aquilo que entendemos por extensão. Recentemente, os alunos extensionistas tiveram trabalhos aprovados em eventos importantíssimos para a promoção, construção e disseminação do pensar jurídico através da literatura. Eventos esses que foram o NOMA, Norma e Arte, e também para o 10º CIDIL. Na oportunidade, os extensionistas apresentaram seus trabalhos na 2ª Mostra de Pesquisa Científica da NOMA, Norma e Arte, e também no evento mais importante sobre Direito e Literatura, o CIDIL, o Colóquio Internacional de Direito e Literatura, em sua 10ª edição, promovido pela LDR. Assim, vê-se que, além de propiciar debates enriquecedores mensalmente acerca do direito na literatura, o Papo Direito com a Literatura tem incentivado a pesquisa nesta área interdisciplinar. Obrigada, Rayane. E agora a gente se liga nas dicas de português aqui no CBN Universidade. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia você! Estamos chegando com o nosso quadro Português Sem Segredos, em que procuramos tirar dúvidas mais comuns da língua portuguesa e que nos deixam meio confusos mesmo algumas vezes. Epa! Como disse? Nos deixam meio confusos mesmo algumas vezes. Mesmo ou mesmos. Essa palavra mesmo é um advérbio. Vai ficar sempre no singular, porque ela vai complementar o verbo deixar. Nos deixam mesmo meio confusos. Aí essa colocação da palavra lá na frente pode deixar a gente meio confuso, mas o correto é ela no singular. Tá valendo? Hoje eu vou falar sobre algumas curiosidades da língua portuguesa que, de tão inseridas no cotidiano, no dia a dia, nós raramente paramos para pensar sobre a forma correta de pronunciar determinadas palavras. Assim, por exemplo, quando você acorda de manhãzinha com aquele delicioso cheiro impregnando o ar, cheiro de ovo sendo estalado, isso com cuscuz quentinho é bom demais, não é não? Afe Maria, seu menino, como isso é bom! Pois bem, o ovo não é estalado, é estrelado. Trata-se aqui de uma coisa que a gente chama de metáfora visual. Ou seja, depois de frito, o ovo fica parecendo uma estrela. Daí, ovo estrelado.
Pode ser que alguém tenha achado que o ovo estalado porque ele estala quando está no fogo, quando é colocado na frigideira. Seria uma metáfora auditiva, também é válida. Mas o fato é que a gramática só aceita o ovo que parece com a estrela. Portanto, estrelado. Embora alguns dicionários, forçados pelo uso popular, já consideram a forma estalado. Mas no fim não importa. Estrelado ou estalado é um dos cheiros mais deliciosos de um amanhecer, não é não? Eu acho. Mas se rolar dúvida mesmo, se é estrelado ou estalado, na hora de pedir esse prato num restaurante ou numa lanchonete, por exemplo, então peça ovo frito. Pronto. Desfeita a confusão. Agora cuidado para não pedir ovos mexidos, que aí é outra coisa. Deliciosa também, mas outra coisa. É quando o ovo é mexido no momento da fritura. E aí ele fica em pedacinhos, não mais em forma de estrela. É uma outra opção. E já que estamos falando em ovos, o certo seria a omelete ou o omelete. Neste caso, os dois. Omelete é uma fritada de ovos, correto? Então, tradicionalmente seria feminino. A maioria das pessoas pedem uma omelete. Mas, talvez por influência de a palavra ovo ser masculina, há quem prefira pedir um omelete. No dicionário você encontra as duas formas. E no prato, tanto uma como a outra se transforma também numa nutritiva e deliciosa iguaria. Epa! Como disse? Talvez por influência de a palavra ovo ser masculina. Epa, que troço é esse? De a? Por que não é da? Seguinte, você precisa ficar ligado que o sujeito não pode vir preposicionado. Explicando mais fácil, não pode haver contração da preposição com um artigo que faça parte de um sujeito. Ou seja, quando venha um verbo depois desse substantivo que compõe o sujeito. Vamos ao exemplo. Este é o jeito da moça dizer que está apaixonada. Veja aí, o sujeito do verbo dizer é a moça, certo? Mas esse sujeito está preposicionado, isto é, a preposição de está contraída com o artigo a, da moça. Não pode. Tem que separar essa junção, essa contração. Então, separa o de do a e a frase correta fica: este é o jeito de a moça dizer que está apaixonada. Bem pouco romântico, né? Concordo, mas é o correto, viu? Agora, só para deixar bem claro, se não houver um verbo depois de moça, então não temos sujeito, mas um complemento nominal da palavra jeito. E nesse caso se mantém a contração. Este é o jeito da moça. Entendido? E para fechar, escutar é a mesma coisa que ouvir? Ver é a mesma coisa que olhar? Fique por aí pensando que a gente volta a conversar sobre esses verbos no próximo encontro, no próximo quadro Português Sem Segredos. Obrigada, professor Edson Tavares. E tem notícia boa para os estudantes paraibanos que estão fazendo o segundo dia de provas do Enem neste domingo. É que foi sancionada e publicada no Diário Oficial a lei que assegura aos alunos paraibanos a bonificação de 10% na nota do Exame Nacional do Ensino Médio para ingressar nos cursos da Universidade Estadual da Paraíba. Essa bonificação é para estudantes paraibanos que residem aqui e fizeram pelo menos todo o ensino médio no nosso estado. E os 10% impactam diretamente na nota do candidato. Para se ter uma ideia, aquele estudante paraibano que conseguiu 800 pontos na média, com a nova lei, a nota sobe para 880 pontos para tentar algum curso de graduação pela UEPB. A medida deve garantir um maior acesso de paraibanos à graduação. Que legal, não é mesmo? É hora de intervalo. Na volta a gente fala sobre o Festival Audiovisual de Campina Grande, Comunicurtas UEPB, que começa na próxima quarta-feira, dia 1º de dezembro. Fica sintonizado que voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
E a gente volta para esse terceiro bloco com a informação sobre a aprovação da implantação da política de cotas para graduação e pós-graduação pela Universidade Estadual da Paraíba. No sábado passado, dia 20, dia da Consciência Negra, a vice-reitora Ivonildes Fonseca participou com a gente falando sobre o significado da data e um pouco das ações da universidade para os negros. E essa aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP da UEPB, mostra mais uma iniciativa da universidade em garantir acesso ao ensino público e de qualidade para pessoas negras e mais, indígenas, ciganas, quilombolas, portadoras de deficiência, com vulnerabilidade socioeconômica, transgênero, travestis e transexuais. A proposta foi encaminhada pela Comissão de Implantação de Cotas da UEPB e aprovada por unanimidade pelo CONCEP, ampliando assim a política de cotas da instituição. A partir dessa medida, o percentual é de 20% das vagas de graduação para pessoas negras, 20% para pessoas que tenham cursado o ensino médio na rede pública de ensino ou que foram bolsistas na escola particular, 2% para indígena, 2% para povos ciganos, 2% das vagas na graduação para quilombolas, mais 2% para trans e 2% para pessoas com deficiência. Já para a pós-graduação, ficou definido que o percentual das vagas para cotas pode variar entre 20% e 50%, variando de acordo com a definição de cada programa de pós-graduação. A nova política de cotas da UEPB entra em vigor a partir do próximo semestre letivo, para estudantes que vão ingressar no período 2022.1, que, de acordo com o calendário atual, deve começar em maio do ano que vem. E agora a gente fala sobre a 16ª edição do Festival Audiovisual de Campina Grande, o Comunicurtas UEPB, que começa na próxima semana, de 1 a 5 de dezembro, no formato híbrido, com programação online e presencial. E o melhor de tudo, muita produção bacana para você assistir e sentir o que vem sendo produzido no audiovisual paraibano, nacional e até fora do país. Sobre o Comunicurtas UEPB, conversamos agora com o coordenador do festival, o professor Hipólito Lucena. Hipólito, Comunicurtas já começa na próxima semana, de 1 a 5 de dezembro. Me conta como está montada a programação este ano. Pois bem, do dia 1º ao dia 5 de dezembro, nós vamos estar realizando a 16ª edição do Festival Audiovisual de Campina Grande, o Comunicurtas UEPB. Nessa edição, nós propomos, estamos trazendo uma temática que é inventar a vida e viver a arte. Então a gente vai perceber que nós tivemos que nos reeducar a nossa convivência social, seja pela questão do trabalho, seja pela questão da formação, educação, seja nas questões familiares, dos seus núcleos coletivos todos. Então nós tivemos que fazer um novo processo. A pandemia nos levou a compreender o mundo de uma forma extremamente diferente do que estávamos acostumados e formados para compreender, e viver isso. Então essa temática ela vem muito em função da gente ter percebido, e para muita gente isso é muito óbvio, que como a arte é fundamental na vida das pessoas, como ela foi importante nesse momento de isolamento social, de reconstrução dessas ações. Então, nesse sentido aí que a gente traz com muita força essa edição do festival, com filmes dialogando a partir dessa temática, dessa percepção do homem em sociedade, da sociedade contemporânea, essa sociedade que precisou se reinventar e se readaptar a uma série de condições para que pudéssemos chegar e passar por essa fase tão difícil que foi a fase da pandemia, que já está esperamos, em sua fase final. São 16 anos de um festival que se reinventa a cada ano. Agora, em 2021, tem mais novidades. Como é a nova mostra competitiva Território Liberdade? Verdade, 16 anos que esse festival ele vem acontecendo. Passou por momentos de muita efervescência, momentos de muitas dificuldades, mas sobrevivendo e cumprindo seu papel, que é, acima de tudo, o papel pedagógico. É um festival que é feito a várias mãos, principalmente contando com a formação, complementando, ajudando, colaborando e acontecendo a partir da participação muito grande de estudantes principalmente da Universidade Estadual da Paraíba, dos cursos de jornalismo, também da UFCG, dos cursos de arte e mídia, de educomunicação, enfim, e aberto também para a comunidade como um todo participar do festival, não só exibindo filme, mas principalmente realizando
sejam acompanhando todo o processo de produção, as curadorias e seleção de cada mostra. Então é um festival rico nesse sentido e eu reporto como algo realmente super importante que faz o diferencial do festival e por isso até a longevidade dele na sua existência. Esse ano a gente traz como uma novidade dois aspectos. Primeiro, a mostra Território e Liberdade, que ela vai dialogar com o nosso homenageado, que é o artista visual paraibano campinense, Antônio Dias, mas que é um artista do mundo bastante cultuado por todo mundo no mundo das artes visuais e que nos deixou recentemente, né, em 2019. A gente vai fazer essa homenagem em memória do Antônio Dias, e a mostra Território e Liberdade é uma inspiração também de uma obra dele que tem esse mesmo nome, Território e Liberdade, Faça Você Mesmo, e que nós trazemos também para as mostras competitivas do festival a videoarte como formato, né, de produção audiovisual. E estamos muito felizes com o resultado, porque nessa mostra em particular a gente tem um extrato, assim, que recebemos muitas inscrições, muitos filmes de dos 5 continentes, e muitos filmes que estão dialogando com essas questões do festival. Então isso também nos deixa extremamente felizes por esse filme. É um total de 9 mostras competitivas. Quem prestigiar o evento vai poder conferir um recorte da produção audiovisual paraibano nacional e internacional. Este ano nós tivemos um número, de fato, recorde de inscrições. Nós tivemos uma ampliação muito grande de inscrições de filmes do mundo, né, de amostra internacional. Tanto que nós vamos ter filmes estrangeiros na mostra de videoarte, Território e Liberdade, teremos videoclipes na mostra de Som da Serra, e teremos esse ano, no caráter competitivo, pela primeira vez, a mostra de vídeos internacionais de curta e de longas metragens. Essa questão faz com que a gente promova um diálogo entre a produção local paraibana com a brasileira. E importante também ressaltar o detalhe que são filmes também feitos na periferia do mundo. Nós primamos a seleção também por esse diálogo, por essas questões. Lógico que tem algumas produções de países chamados Núcleo Central, mas também muitos filmes do Uzbequistão, da Moldávia. Tivemos um número considerável de inscrições dos países islâmicos, né, de filmes vindos dos países islâmicos como Irã, da Síria, do Líbano, toda aquela parte do Oriente Médio, assim, pessoas precisando dialogar, querendo falar do Paquistão, Índia. Então isso nos deixou assim, nos provocou, né, uma vontade muito grande de fazer um festival ampliado, um festival que possa dialogar para além do nosso espaço local, entender essa ideia, se reafirmando da aldeia global, e a gente procurando nosso espaço. E o tema do festival, Inventar a Vida, Viver a Arte. Fala um pouco para a gente dessa relação com o Comunicurtas. Bem, sobre a temática, a gente tenta dialogar muito com esse momento da pandemia, né? Entender a arte como elemento catalisador de muitos dos processos que a gente teve que enfrentar, de se reinventar nesse quase 2 anos aí de isolamento social. Lógico, a gente acredita pelo andar da carruagem, pela a vacinação em massa, de que a pandemia está na sua fase de fim, né? Entrando para um encaminhamento final da sua forma mais aguda. E então a gente traz essa ideia de inventar a vida e viver a arte, ver como ela foi importante, como é que ela pulsa em nós, em suas mais diversas linguagens e manifestações. E o audiovisual, como por si só um amálgama de todas as outras expressões, a dança, a música, o teatro, enfim, o desenho, a escultura, a gente vai ter tudo na sua forma bidimensional, né, nas telas das produções fílmicas. Então, o tema é perceber e fazer esse elogio à arte, essa vontade de entendê-la, e um elogio também à vida, né? Precisamos viver. A programação vai ser de maneira híbrida. Quais as orientações para os participantes que desejam acompanhar presencialmente o evento? Bom, esse ano a gente havia, a princípio, programado uma edição totalmente online, mas em função dos números e do controle de biossegurança já bem efetivado, né? A gente já falou sobre isso, a questão das vacinas e tal. Então nós teremos uma edição híbrida, nós teremos apresentações, sessões, aliás, presenciais. Serão exibidas filmes de longa-metragem e a produção audiovisual dos curta-metragens paraibanos no Teatro Municipal Severino Cabral,
nas sessões noturnas, do dia 1º ao dia 4. Teremos também a mostra de videoarte, a mostra de videoclipe Som da Serra, no Museu de Arte Popular da Paraíba, o Museu dos Três Pandeiros, em processo de projeção mapeada, né? Vai ser uma obra de arte ao ar livre, sendo na fachada daquele museu. Então é algo que a gente está com muita expectativa assim, de trazer algo diferente, algo novo, algo que provoque também o sentimento da cidade. Com isso também, se complementando com o processo da decoração das luzes natalinas da cidade, que vão estar abertas também, sendo inauguradas, acesas aí, promovidas nessa campanha da Prefeitura, e a gente vai se integrando nela também. E, enfim, e teremos a nossa plataforma de streaming, né? Vamos manter então as mostras internacionais, a mostra de filmes brasileiros, a mostra Tropic Quick, enfim, e outras tantas apresentações estarão na nossa plataforma online para que as pessoas do mundo todo possam também interagir conosco. Aproveita o espaço para fazer o convite para o pessoal. Todas as ações e atividades do festival elas são gratuitas e de livre acesso. Então, no Teatro Municipal, nós teremos um controle de entrada por questão de biossegurança. Os ingressos serão retirados online, as pessoas vão fazer um cadastro, é simples, entra no site do Teatro Municipal, usa uma plataforma do Simpla e lá retira seu ingresso para cada noite, para cada sessão. Nós teremos filmes muito importantes, filmes bacanas, do melhor da produção audiovisual brasileira. Na mostra de longas-metragens nacional nós teremos, inclusive com todos os filmes, com a presença dos diretores. Nós teremos o filme Álbum de Família, do Daniel Belmonte, teremos o E Agora o Quê?, com a presença do Rubens Revald, que é um filme que co-dirigiu o filme com Jean-Claude Bernardet. Teremos o filme Jesus Kid, com a presença do diretor Ali Muritiba, que inclusive o filme dele está representando o Brasil, concorrendo à edição de melhor filme estrangeiro para o Oscar 2022. Nós teremos também o filme Achados Não Procurados, da Fabi Pena, que não é a única que não estará presente diretora, mas teremos os representantes paraibanos que produziram o filme, participaram da produção do filme. E teremos também o filme Nós Passarinho, do paulista Antônio Fargoni, que também estará presente. Além, por exemplo, em todos os filmes nós deveremos ter aqui a presença dos atores também, o Otávio Miller, do filme, juntamente com o Daniel Belmonte, do filme Álbum de Família, o Paulo Miklos, que é o ator principal do filme Jesus Kid, lá do Ali Muritiba, estará conosco também. Enfim, teremos uma edição muito bacana, importante, além de todos os curtas-metragens dos paraibanos, né? Filmes do Nathan Serino, de Leon Souto, Mercy Cleide, enfim. Difícil citar nomes, mas muita gente boa participando. Espero encontrar todos no festival e que nós possamos, e acreditamos que iremos fazer uma das melhores edições do Festival Comunicurtas esse ano. Obrigada, Hipólito Lucena, coordenador do Festival Audiovisual de Campina Grande, Comunicurtas UEPB, que começa na próxima quarta-feira, dia 1º de dezembro. Vale a pena conferir. E vamos para a nossa última pausa nesta manhã de sábado. Depois do intervalo, a gente fala sobre cartilhas educativas que ensinam agroecologia e produção orgânica. Fica sintonizado com a gente que voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade, trazendo os detalhes sobre o edital que está aberto para pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental pela Universidade Estadual da Paraíba. O processo seletivo é para formar turmas de mestrado e de doutorado em 2022. São 26 vagas para mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental e outras 16 vagas para doutorado em Engenharia Ambiental. As duas seleções têm editais diferentes. As inscrições para o doutorado estão abertas até o dia 30 desse mês, ou seja, até a próxima terça-feira, através de endereço eletrônico que você encontra no site da UEPB, o uepb.edu.br. Já a seleção para o mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental está com inscrições abertas até o dia 31 de dezembro e o link você também encontra no site da universidade. A previsão dos editais é que o resultado dos processos sejam divulgados no dia 1º de março do ano que vem. E a gente fala agora sobre as cartilhas publicadas pela UEPB que abordam questões da agroecologia e produção orgânica. O projeto faz parte do Núcleo de Extensão Rural e Agroecologia do campus de Lagoa Seca. Quem tem os detalhes é o repórter João Paulo Cardoso. Vamos ouvir.
As cartilhas agroecológicas são o fruto do trabalho de pesquisa do Centro Vocacional Tecnológico de Agroecologia e Produção Orgânica, o CVT, e foram lançadas pelo Núcleo de Extensão Rural Agroecológico do Campus 2 da Universidade Estadual da Paraíba. O total são 8 cartilhas abordando vários temas como receitas para comer bem agroecologicamente, sistema de produção agroecológico de batata orgânica, impactos dos agrotóxicos na saúde humana, fertilidade de solos, pragas e doenças no feijão macaça e seu manejo ecológico, entre outros temas. Tudo voltado para pessoas que atuam na agricultura familiar consiga produzir, garantindo a base agroecológica. A professora Hélida Barbosa Correia, que é coordenadora do CVT de Agroecologia e Produção Orgânica, Agrobiodiversidade do Semiárido, conta como foi o processo de elaboração das cartilhas. As cartilhas, elas foram elaboradas de acordo com a demanda das famílias agricultoras que a gente trabalha, sabe? Então, já são temas que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo. E a gente conseguiu, através do projeto do CVT, né, se organizar para fazer essas cartilhas. Então, são cartilhas voltadas para a produção agroecológica, com foco na Paraíba e na realidade dos agricultores familiares de base ecológica. Ao todo, né, foram 8 cartilhas. Então, foi assim, as cartilhas foram elaboradas com base das nossas pesquisas, que a gente trabalha ecológica de pesquisação, né? Então, a gente faz a pesquisa na universidade, nas unidades das famílias agricultoras e desenvolve junto com eles e depois volta o resultado para eles, né? É um processo bem bacana, né? A produção e financiamento das cartilhas através do Centro Vocacional de Agroecologia e Produção Orgânica contou com o apoio de várias instituições renomadas como o CNPq, Ministério da Agricultura e Ministério da Educação, por exemplo. Atualmente, o Núcleo de Extensão Rural, o NERA, do campus da UEPB, em Lagoa Seca, conta com 2 programas de extensão e 20 projetos vinculados com ações em parceria com organizações e movimentos sociais que trabalham com agroecologia no estado, em especial as que fazem parte da ASA, a Articulação do Semiárido Paraibano. A professora Shirley Alves dos Santos, que é uma das coordenadoras do NERA, falou sobre os impactos dos agrotóxicos na sociedade e no meio ambiente, e ressaltou a importância das cartilhas no processo de conscientização de toda a população. Os agrotóxicos são substâncias que causam diversos impactos, tanto à saúde humana quanto ao meio ambiente, tanto para quem está no campo como para quem está nas cidades. Essa cartilha ela foi pensada, primeiro, né, de ter uma linguagem acessível que qualquer pessoa, né, de qualquer nível de escolaridade possa compreender o que é que está escrito ali e que seja acessível também no sentido de estar disponível, né, online para que chegue ao maior número de pessoas possível. E quando a gente pensou a construção da cartilha, a gente pensou falar um pouco, né, do histórico, né, de por que essas substâncias são tão utilizadas no nosso país, como é que tudo isso começou, porque não é desde sempre, mas muito também da gente falar da questão dos sintomas de intoxicação e da necessidade que existe, né, de que os profissionais de saúde, os e as profissionais de saúde, que tenham acesso, né, principalmente na atenção básica, que percebam esses casos de intoxicação e notifiquem, né, porque esses números eles precisam aparecer para que a gente possa cobrar políticas públicas de enfrentamento a esse problema, que é um grave problema de saúde coletiva. As cartilhas foram lançadas em uma live pelo YouTube, mas para quem desejar ter acesso ao material educativo, é só fazer contato com a equipe do projeto através do perfil do Instagram, @cvt.agrobiodiversidade. Elas são disponibilizadas em formato de PDF.
João Cardoso para o CBN Universidade. Obrigada, João Paulo. E só reforçando, para ter acesso ao arquivo em PDF de todas as cartilhas, é só solicitar através da rede social do projeto no Instagram. É o @cvt.agrobiodiversidade. E tem mais oportunidade de pós-graduação na área ambiental pela UEPB. São vagas para mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação. O edital está aberto até amanhã, dia 28 de novembro. São 20 vagas para mestrado e 13 vagas de doutorado. Os candidatos podem se encaixar nas seguintes linhas de pesquisa: biodiversidade e conservação de ecossistemas terrestres e aquáticos ou processos ecológicos e funcionamento em ecossistemas terrestres e aquáticos. De acordo com o edital, os inscritos serão avaliados a partir do anteprojeto de pesquisa, apresentação e defesa do anteprojeto e análise de currículo Lattes. O resultado com os nomes dos selecionados deve sair no dia 14 do mês que vem, com um período de matrículas previsto para março de 2022. Agora é hora do nosso Minuto Ambiental. Minuto Ambiental. Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um Minuto Ambiental. Meu nome é Thaleson Selton e sejam muito bem-vindos. O tema abordado hoje será: por que é tão importante proteger as florestas? Um olhar dos benefícios que este meio traz podem reduzir os desmatamentos, por exemplo, a retirada dos gases de aquecimento global por via da fotossíntese. É o carbono que serve de alimento para a vegetação. A produção de chuva também é um benefício, pois a transpiração das árvores transforma-se em nuvens densas. A produção de adubo orgânico é de excelente qualidade, porque os resíduos da floresta auxiliam na fertilização do solo. E também podemos citar o fenômeno da polinização, que ajuda no desempenho do agricultor. Meu nome é Thaleson Selton e este foi o Minuto Ambiental. E assim a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. Para você que perdeu algum de nossos programas, todas as edições desses 3 anos de CBN Universidade no ar, aqui na 103.5, estão disponíveis também na TV UEPB no YouTube. O programa teve a apresentação minha, Natasha Leone, com produção e reportagens de João Paulo Cardoso. A edição e finalização é de Isis Coelho e Apolo Ricarte, com direção de Hipólito Lucena. A gente volta sábado que vem, a partir das 9 horas da manhã. Esperamos por você aqui na CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.